Olá, meu querido irmão, saudações em Cristo Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, verso 34, que nos diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Meus queridos, naquele triste dia, quando Jesus morreu, existia uma grande multidão que seguiu ele até o Calvário. Muitos zombando, muitos injuriando, porém alguns estavam chorando e expressando seu louvor. Aqueles a quem ele havia curado de várias enfermidades e aqueles a quem ele havia ressuscitado dos mortos declaravam suas maravilhosas obras com fervorosa voz e procuravam saber o que Jesus tinha feito para ser tratado como malfeitor. Jesus não murmurou uma queixa. Seu rosto permaneceu calmo. Sua fronte tinha grandes gotas de suor. Não houve sequer uma mão piedosa para enxugar sua face o suor da morte, nem palavra de simpatia e inabalável fidelidade para confortar seu coração humano. Ele estava pisando o lagar de todas as pessoas ali, e não havia uma com ele. Enquanto soldados executavam a terrível obra, ele sofria a mais aguda agonia. Jesus orava pelos seus inimigos, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu pensamento passou da dor própria ao pecado dos que o perseguiam e à terrível retribuição que lhe caberia. Não invocou qualquer maldição sobre os soldados que o estavam tratando tão rudemente. Não clamou por vingança contra os sacerdotes e príncipes que contemplavam sua maligna satisfação, o cumprimento do seu propósito, mas tão somente se apiedou deles em sua ignorância e culpa, quando disse: porque não sabem o que fazem. Se soubessem que estavam torturando aquele que viera salvar da eterna ruína a raça pecadora, teriam sido possuídos de remorso e horror. Sua ignorância, porém, não isentava de culpa, pois era seu privilégio conhecer e aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Eles rejeitaram todas as evidências e não somente pecaram contra o céu crucificando o Rei da Glória, mas pecaram contra os sentimentos mais comuns da humanidade. Aplicar uma morte torturante a um inocente, acho que a pessoa mais mal, a pessoa mais mal simplesmente é capaz de fazer isso. Então agora Jesus está ganhando o direito de se tornar advogado da humanidade na presença do Pai. Aquela oração de Cristo pelos seus inimigos abrangia o mundo inteiro, envolvendo cada pecador que deveria viver até o fim dos tempos. Ele simplesmente intercedeu por cada um de nós. Jesus agora está à direita do Pai, intercedendo ainda por cada um de nós. Que a gente possa, na infinita misericórdia e sabedoria, atender ao chamado de Deus, nos arrepender dos nossos pecados e utilizar esse recurso do céu, que é ter alguém que nos defenda. Se esse é o teu desejo, eu gostaria de orar por você. Pai querido e bondoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo de verdade. Jesus morreu uma morte tão triste, tão cruel, de maneira inocente, suportando o pecado de todo mundo nas suas costas. E mesmo assim, Senhor, intercedeu pelos seus inimigos e intercedeu até por nós, que ainda nem existia naquela época. Que a gente possa, Senhor, aceitar e entender que nós temos um advogado que está disposto a lutar pela nossa causa. Ele deu a sua própria vida para isso. Nos ajude a reconhecer, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde.